eu peço primeiro para vocês calcularem a área dessa região achurada aqui, que é delimitada superiormente por y igual a seno de 2x, e está acima do intervalo de 0 a π sobre 2. Eu quero a área. Então, a ideia da definição é que a gente pegasse como se fosse retângulos bem fininhos, então retângulos assim, ó. Essa base desse retângulo vermelho que eu estou desenhando aqui é uma base ΔX que tende a 0. Então, o que a gente pensa aqui? Quem que é x? X são todos os números de 0 até π sobre 2. Quando eu penso que esse aqui é o x, quem que é a imagem desse x? A imagem desse x é seno de 2x. Seno de 2x é justamente essa altura aqui, ó. Por quê? Porque está em cima da curva. Quando eu pego esse x, ele tem aquela altura. Então, quando eu pego esse x, ele tem aquela altura. Quanto que é a espessura disso aqui? A espessura disso aqui é dx. Então, esse meu retângulo, ele tem base dx e altura seno de 2x. Então, é como se eu estivesse somando base vezes altura, base vezes altura. A nossa definição para achar a área é uma integral de altura dx. Quem que é a altura nesse caso? Só tem a função de cima, a de baixo é 0, então é a de cima menos a de baixo, então é seno de 2x menos 0. Então ficaria assim, ó, seno de 2x, que é esse tamanho aqui, menos 0. Se tivesse uma outra reta aqui embaixo, por exemplo, y igual a 0,5, então ficaria 2x menos 0,5. Se tivesse uma reta aqui assim delimitando, ó, eu só quero esse pedacinho de cima, não é o caso. Então é a de cima menos a de baixo. Em relação a qual variável? Em relação a x. E aonde que tem desenho? Esse número inicial e final aqui é onde tem o desenho achurado, ali que eu estou querendo calcular a área. Nesse nosso caso, de 0 a π sobre 2. Então, ó, começou no 0, terminou no π sobre 2, dx. É em relação à variável x. dx aqui é a nossa espessura do nosso retângulo. Então, isso é a área. E o enunciado poderia ter pedido assim, monte a integral que dá a área, e nem pede para calcular a área em si. Se fosse só monte a integral que dá a área, isso aqui já é a integral. Como eu falei, calcule a área, os de volume eu vou pedir monte, tá? Mas os de área aqui, esse de área eu vou pedir calcule. Então eu quero calcular essa integral. Então, para a gente calcular aquela integral ali, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. Então, a gente vai precisar, ó, para calcular a área aqui, vai ser a integral. Aonde tem desenho? De 0 a π sobre 2. De qual função? A função seno, que é a altura. Seno de 2x menos 0. Então, nem precisa. Então, quem que derivando dá seno? Se eu derivar cosseno, dá menos seno. Então, se eu derivar menos cosseno, dá seno. Qual é o ângulo? O ângulo é o próprio 2x. Ah, professor, mas quando eu derivo isso, vamos conferir, ó, estou esquecendo a integral, vou fazer primeiro a indefinida, como se eu estivesse apagando os limites de integração aqui, daqui a pouco eu volto com eles e a gente vê o que acontece. Teria um mais c aqui, claro, mas como eu vou voltar com a definida, então eu não vou colocar o mais c. Eu vou conferir se eu acertei. Então, ó, derivada de menos cosseno de 2x. Quem que é a derivada de menos cosseno de 2x? A constante menos 1 sai. A derivada de cosseno é menos seno. Menos seno de quem? Menos seno desse ângulo, vezes a derivada daquele ali. Então, ó, menos com menos vai ficar o seno positivo, só que aparece um vezes 2. Ah, então precisaria de um sobre 2 aqui. Isso aqui eu já tinha autorizado vocês quando a gente estava vendo a tabela de integrais elementares. Ah, ó, seno de kx, quem que é integral? Menos cosseno de kx sobre k. É uma substituição que está por trás aqui, mas como a gente usa toda hora, é como se a gente dividisse por 2 aqui e aqui. Então, quando eu derivo, isso fica simplificando, vai dar aquela resposta que a gente quer, tá? Então, aonde que a gente está estudando isso? De 0 a π sobre 2, que é onde tinha desenho, ó, vamos voltar e vamos conferir, ó, de 0 a π sobre 2. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, como a função seno aí é contínua, a gente viu até o esboço. Então, aqui vai faltar substituindo os limites de integração, e a gente substitui primeiro no superior, depois no inferior. Então, quando eu substituo no π sobre 2 aqui, ó, π sobre 2 vezes 2 dá π. Então, vai ficar assim, ó, menos cosseno de π, o sobre 2 embaixo continua. Aí, menos,
Agora eu vou substituir no zero. Então vai ficar menos, esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, agora eu vou substituir no zero. Substituindo no zero, vai ficar menos cosseno de zero sobre 2. Algumas pessoas acham que cosseno de zero é zero. Cosseno de zero não é zero, né? Cosseno de zero é 1. Algumas pessoas acham que sempre que substituir no zero vai dar zero. Depende da função. E elevado a zero dá 1, cosseno de zero dá 1. Então, nesse nosso caso aqui, ó, a resposta que a gente tem, ó, o cosseno de π é menos 1, que é o que estava lá do outro lado do ciclo trigonométrico aqui, ó. O cosseno é no eixo x, então o cosseno de π é menos 1. Então, essa resposta é menos 1, só que tem um menos aqui fora. Então, menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1 dividido por 2, que continua aqui. O cosseno de zero é 1, só que tem um menos aqui, então vai ficar meio mais meio, então essa resposta deu 1. Então, essa área, abaixo dessa curva e acima desse intervalo de 0 sobre 2, essa área é igual a 1, a gente acabou de fazer a conta e verificar. Então, para a gente calcular área, a gente... suponha que eu esqueci esse menos na hora de resolver, eu teria achado a resposta menos 1. Ué, mas área negativa tá errado? Então, o que eu errei? Não, a derivada de cosseno é menos seno, faltou um menos na hora de resolver a integral aqui. Então, tem como a gente criticar o resultado, né? Ter um olhar aí do resultado que permite falar, não pode ser negativo.